Salmo 37, 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Hoje, primeiro dia do mês de maio, comemora-se o Dia do Trabalhador. E você certamente conhece pessoas que empregam todas as suas estratagemas, todas as suas estratégias na tentativa de passar à frente dos seus colegas de trabalho, dos seus competidores, a fim de aumentar cada vez mais os seus ganhos. Você certamente conhece pessoas assim, que estão dispostas a tudo, que estão dispostas a puxar o tapete de alguém. Você conhece pessoas, de repente você tem um familiar, um amigo, que não respeitando os seus clientes ou parceiros comerciais, mente, engana, rouba, de repente até mata. Tudo isso para, por assim dizer, conquistar o mundo inteiro. A essas pessoas é perfeitamente aplicável a indagação que Jesus fez. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta a pessoa usar todas as estratégias à sua disposição para aumentar os seus ganhos, para ganhar o mundo inteiro, para lucrar em cima do prejuízo de outras pessoas? O que adianta a pessoa fazer tudo isso, ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? Como alguém perde a sua vida, como alguém perde a sua alma tentando conquistar o mundo inteiro? A resposta a essa pergunta é dada no Sermão do Monte, quando Jesus advertiu os seus discípulos que, em vez de ajuntar tesouros na terra, eles devem ajuntar tesouros nos céus. Jesus disse: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esses versos ensinam que a tua vida interior, o teu coração, está vinculado àquilo que você entesoura, aquilo que você tem como tesouro. O teu coração, a tua vida interior, está vinculado àquilo que você tem como tesouro, aquilo que você entesoura. Se ao tentar conquistar o mundo inteiro, o teu tesouro se resumir a riquezas e bens materiais, toda a tua vida interior estará vinculada a esses bens terrenos que te serão roubados de uma forma ou de outra. Se ao tentar conquistar o mundo, a tua vida se resumir a entesourar bens terrenos, esses bens te serão roubados de uma forma ou de outra. Porque ainda que em vida ninguém te roube, no final das contas a morte te roubará de tudo que você conquistou. Né? Então, de uma forma ou de outra você vai ser roubado. Talvez durante a tua vida ninguém consiga tirar de você aquilo que você conquistou. Mas a morte está logo ali. E a morte vai te roubar. Porque tudo que você conquistou não vai ser para o teu proveito depois da morte. Houve um homem que estava ouvindo Jesus e daqui a pouco ele interrompe Jesus e ele pede que Jesus
se coloque como mediador, como repartidor entre ele, entre esse homem, e o seu irmão, porque eles haviam de receber uma herança, e obviamente os dois irmãos estavam brigando, né? Quem receberia o quê e tudo, eles não estavam concordes sobre quem receberia o quê na herança. E Jesus disse o seguinte: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha vida: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Esse homem, ninguém roubou os bens em vida, enquanto ele estava vivo. Mas a morte roubou os muitos bens que ele tinha. E o que é pior, né? Como o teu coração está inteiramente vinculado a esse tesouro terreno, ao morrer, além de ser roubado daquilo que você conquistou, você será julgado como idólatra. Porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas, né? Porque ou você vai odiar um e amar o outro, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Sendo idólatra pela tua avareza, o teu destino não poderá ser outro senão a perdição eterna, porque tentando ganhar o mundo, você perdeu a alma eternamente no inferno. E essas palavras introdutórias podem te fazer pensar que o cristão não deve desejar conquistar o mundo inteiro. É isso, de repente, que você está concluindo a partir daquilo que você está ouvindo. Você pensa: não, o cristão, ele não deve tentar conquistar o mundo inteiro. Mas essa conclusão, esses teus pensamentos, eles não poderiam estar mais longe da verdade. Porque o que move a escatologia cristã é precisamente a conquista do mundo inteiro. O que move a escatologia cristã é a conquista do mundo inteiro. E se você fosse no YouTube e pesquisasse o termo escatologia lá, você perceberia que nunca se falou tanto sobre este tema, escatologia, o estudo das últimas coisas. E a tônica da maioria dos vídeos que você vai encontrar lá, desconsiderando aqueles que vão dizer: eu tive um sonho de que o anticristo é aquele lá, ou eu tive alguém profetizou na igreja que o anticristo é aquele outro lá. Desconsiderando esses vídeos, que é puro lixo, quando eu vejo sim, um vídeo assim, eu clico lá na recomendação do YouTube, clico em cima e digo: não recomendar o canal. Eu não quero receber esse tipo de vídeo, eu não quero perder tempo com lixo, né? Eu não quero saber o que fulano de tal sonhou que o anticristo vai ser. Não quero saber disso. Isso é puro lixo. Desconsiderando esses vídeos, aqueles que prestam para alguma coisa, que tratam de escatologia, lá você vai ouvir que você deve estar preparado para a volta de Jesus. E é verdade, você deve estar preparado para a volta de Jesus. Mas como você se prepara para a volta de Jesus? A resposta será que você se prepara para a volta de Jesus mediante uma vida santificada. E isso é correto. Mas o que é uma vida santificada? Uma vida santificada, normalmente, é definida apenas com relação aos mandamentos negativos. Tais como: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e assim por diante.
Então, o que é uma vida santificada? Uma vida santificada é aquela em que a pessoa não rouba, não mata, não mente, não adultera e assim por diante. Mas a Bíblia caracteriza uma vida santa não apenas pela ausência de pecados. A Bíblia caracteriza a vida santa como também pela presença de obras virtuosas. Uma vida santa não é apenas uma pessoa santificada, não é apenas aquela que não mata, não rouba, não adultera e assim por diante. Não. A vida de uma pessoa santificada é caracterizada não apenas pela ausência desses pecados, mas também pela presença das virtudes. Presença de obras virtuosas. Ou seja, não é suficiente você não roubar, não matar, não mentir. E não cometer qualquer outro pecado condenado pela lei de Deus. Além de se abster desses e de outros pecados, é necessário que você pratique aquelas obras virtuosas ordenadas por Deus na sua lei, que se contrapõem aos pecados que Deus proíbe na mesma lei. Além disso, se você prestar atenção nesses vídeos de escatologia no YouTube, a escatologia popular atual apresenta a volta de Jesus como uma fuga deste mundo para o céu. Quando de fato a escatologia bíblica é, por assim dizer, a descida do céu à terra. A escatologia bíblica não é uma fuga da terra para o céu. É a descida do céu à terra. A escatologia bíblica, embora escatologia, a palavra escatologia se refira a eventos futuros, mas a escatologia bíblica não é meramente um conjunto de eventos futuros. Pelo contrário, a escatologia bíblica, ela vem se desenrolando ao longo da história humana, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ali começa, Gênesis 1, ali começa a escatologia bíblica, ali começa a se desenrolar a escatologia bíblica. Desde a criação. O eixo central da escatologia bíblica, o que é o eixo? Eixo é aquela peça ao redor do qual tudo gira, né? Isso é um eixo. Então, o eixo central da escatologia bíblica é a primeira vinda de Jesus. Esse é o eixo central da escatologia bíblica, quando Jesus veio pela primeira vez, quando então, por meio da sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus, Jesus cumpriu e tornou realizados, ainda que parcialmente, muitos aspectos da escatologia futura, quando ele inaugurou a nova aliança no seu sangue. O escritor de Hebreus trata desses aspectos realizados da escatologia futura ao afirmar que até mesmo os apóstatas, até mesmo aqueles que apostatam da fé, experimentaram em alguma medida, os poderes do mundo vindouro. O escritor de Hebreus afirma no capítulo 6, versículos 4 a 6, o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, então pessoas que apostataram da fé, né? É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Essa expressão aqui, poderes do mundo vindouro, do mundo que está para vir. Essa expressão se refere à realidade final do reino de Deus, na consumação da história. Tá? Jesus, no entanto, mediante a sua encarnação, a sua vida, a morte, ressurreição e subida aos céus, Jesus, por assim dizer, ele traz aquilo que está lá no futuro, ele traz agora, já. Jesus traz aquilo que seria apenas lá para o futuro, para o período presente. Ele permite que aspectos daquela realidade final e consumada do reino de Deus sejam já experimentados agora.
E é exatamente a partir dessa escatologia realizada em alguns dos seus aspectos, realizada por quê? Por que escatologia realizada? Porque aquilo que seria apenas futuro já está presente agora, por isso escatologia realizada, já presente. Tá? Então, a partir dessa escatologia realizada em alguns dos seus aspectos, a igreja coopera com Jesus na redenção e transformação deste mundo. O retorno de Jesus, então, não é uma fuga deste mundo para o céu. O retorno de Jesus, na verdade, é a consumação da obra da redenção e transformação da criação executados por Jesus através da igreja. Essa é a razão pela qual Jesus, quando foi ensinar os seus discípulos a orar, ele ensinou as seguintes palavras: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é por essa mesma razão que a missão que Jesus deixou para a igreja é fazer discípulos de todas as nações. Literalmente, discipular todas as nações, ensinando-as a obedecer tudo aquilo que ele ordenou. A escatologia popular também retrata a eternidade como sendo oposta à materialidade deste mundo físico, quando o contrário é verdadeiro. A eternidade, ela não será etérea, fantasmagórica. A eternidade, ela é física, ela é material, ela é palpável. Ela é física e terrena porque a Nova Jerusalém, o lugar da habitação de Deus com a nova humanidade, ela não sobe dos céus à terra. Desculpe, ela não sobe da terra aos céus, ela desce dos céus à terra. Então, em contraposição à escatologia popular dos nossos dias, extremamente espiritualizada e escapista, a escatologia bíblica é, por assim dizer, extremamente terrena e mundana. A escatologia bíblica é mundana, exatamente porque ela se passa nesse mundo. E ela é finalizada nesse mundo. Ela é terrena e mundana. E ela é terrena e mundana exatamente porque, pela fé em Jesus, nós herdamos a promessa que Deus fez a Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Deus fez muitas promessas, uma das quais diz respeito à posse da terra. Deus promete a Abraão a posse da terra na qual ele estava peregrinando. E num primeiro momento, a posse dessa terra se refere à terra de Canaã. Mas apenas num primeiro momento. Porque Deus também diz para Abraão: Abraão, tu vai ser pai de muitas nações. Tu vai ser o pai de muitas nações. E de fato, todas as nações e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. É por isso que quando Paulo está refletindo acerca dessas coisas, Paulo afirma em Romanos 4 que Abraão foi feito por Deus herdeiro do mundo inteiro. Abraão não é apenas herdeiro da terra de Canaã. Não, Abraão é herdeiro do mundo inteiro. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão, a sua descendência, por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Isso é Romanos 4:13. E em Gálatas 3, versículo 29, Paulo afirma que se vocês são de Cristo, vocês também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Abraão foi feito por Deus herdeiro do mundo e nós que cremos em Jesus fomos feitos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, de modo que a fé em Jesus nos faz herdeiros do mundo inteiro. E é por essa razão que Jesus, na abertura do Sermão do Monte, cita o Salmo 37. Versículo 11. Salmo 37, 11. Mas os mansos
herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus cita isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, o mundo inteiro. A escatologia bíblica, então, ela possui muitas implicações para a tua vida neste mundo, inclusive para o modo como você trabalha, que será o tema dessa pregação. Você deve trabalhar para conquistar o mundo, sem perder a alma, como os ímpios perdem. Os ímpios perdem a sua alma tentando conquistar o mundo, exatamente porque eles tentam conquistar o mundo seguindo o diabo. O cristão, ele trabalha para conquistar o mundo e, ao trabalhar para conquistar o mundo, ele não apenas conquista o mundo, mas ele ganha a vida, exatamente porque ele conquista o mundo seguindo Jesus, através do seu trabalho. Ao contrário do que você possa pensar, o teu trabalho neste mundo não é sem consequência eterna. Talvez você pense que o teu trabalho, aquilo que você faz durante a semana, aquilo que você tem que fazer para sustentar a si próprio e a sua família, talvez você pense que isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Que o que você faz não tem consequência eterna nenhuma. Mas isso está errado. O teu trabalho neste mundo, ele tem consequências eternas. Sendo um discípulo de Jesus, você não deve trabalhar como trabalham os ímpios. E quando eu falo que você não deve trabalhar como trabalham os ímpios, você pode estar pensando, bom, eu não devo trabalhar com base no pecado, eu não devo mentir, eu não devo enganar, eu não devo roubar. Sim, verdade, você não deve fazer nada disso. Mas quando eu afirmo que você não deve trabalhar como trabalham os ímpios, eu não estou me referindo necessariamente a isso. Quando eu afirmo que você não deve trabalhar como os ímpios, eu estou querendo dizer que você não deve trabalhar meramente para se sustentar e para adquirir riquezas, como fazem os ímpios. Porque é isso que os ímpios... É assim que os ímpios encaram o trabalho, né? O trabalho é simplesmente uma forma de ganhar dinheiro para poder me sustentar, e de repente eu consigo ganhar mais dinheiro do que eu preciso para me sustentar, e daqui a pouco eu consigo, então, subir de vida, né? Melhorar de vida. Daqui a pouco consigo adquirir várias posses, vários bens. Não, o crente, ele não deve trabalhar para meramente sustentar e para adquirir riquezas, como fazem os ímpios. E com isso eu não estou dizendo que você não deva adquirir riquezas por meio do trabalho honesto. Não. Não é isso. Se você tem condições de adquirir riquezas através de um trabalho honesto, o que você está esperando? Adquira essas riquezas. Mas isso não deve ser o teu objetivo final ao trabalhar. O teu objetivo final ao trabalhar não é conquistar riquezas, não é conquistar o mundo da forma como os ímpios querem conquistar o mundo. Sendo você um discípulo de Jesus, é o teu dever que, trabalhando, você tanto se sustente quanto adquira riquezas, como também coopere com Jesus na transformação e redenção deste mundo. Jesus te deu o privilégio de cooperar com Ele na redenção e transformação daquilo que será a tua herança eterna, que é este mundo inteiro, porque os mansos herdarão o mundo, os mansos herdarão a terra. É mais ou menos como se um pai rico, milionário, bilionário, desse ao seu filho o privilégio de trabalhar
e melhorar aquilo que será a sua própria herança quando chegar o momento. Está lá o pai, cheio de bens, cheio de posses, e ele chama o seu filho e diz: filho, eu vou te dar a oportunidade de tu trabalhar naquilo que futuramente será teu. Tu vai poder trabalhar, tu vai poder investir, tu vai poder melhorar aquilo que no futuro será teu. Isso quer dizer que pelo teu trabalho, você deve deixar este mundo melhor do que você o recebeu. Você recebeu um mundo bagunçado, né? Quando você nasceu neste mundo, este mundo já estava bagunçado. Não foi? De repente você até cooperou um pouquinho com a bagunça deste mundo, mas você não cooperou muito, porque quando você nasceu, o mundo já estava todo bagunçado. O teu dever é deixar o mundo melhor do que você o recebeu. Esse é o teu dever. Esse é o dever de todo cristão. Por meio do seu trabalho, deixar o mundo melhor do que quando você nasceu nele. Isso quer dizer que você não deve fazer como os ímpios. Os ímpios, eles trabalham por meio do pecado para se sustentar e para adquirir riquezas, né? Eles sempre tentam lucrar em cima do prejuízo das pessoas. Para o ímpio, não basta apenas ele fazer um bom negócio. Para o ímpio, ele, além de fazer um bom negócio, ele quer que aquele com quem ele está negociando seja prejudicado. Por isso ele mente. Por isso ele engana. Por isso ele rouba. Por isso, muitas vezes, até ele mata. Porque ele não quer apenas ter o seu lucro, ele quer ter o lucro em cima do prejuízo da outra pessoa. Então, sendo que é a tua responsabilidade, através do teu trabalho, deixar este mundo melhor do que você o recebeu, você não deve trabalhar como os ímpios. Você não deve trabalhar por meio do pecado. E você deve estar pensando, bom, se eu não devo trabalhar como os ímpios trabalham, se eu não devo trabalhar impiamente, isso quer dizer que eu devo trabalhar honestamente. Não. Você não deve trabalhar honestamente. Porque o trabalho honesto é aquele que apenas se isenta de cometer, de trabalhar por. O trabalhador honesto é aquele que meramente se isenta de cometer pecados e crimes enquanto está trabalhando. Aquele que trabalha honestamente é aquele que no seu trabalho não mente, não rouba, não engana, não mata ninguém. Esse é uma pessoa que trabalha honestamente. Mas uma vida santificada, como nós vimos anteriormente, não é aquela vida que apenas se abstém do cometimento de pecados e crimes. Não. Uma vida santificada é aquela que, além de se abster de pecados e crimes, ela também tem presente virtudes. Ela apresenta virtudes. O trabalho honesto é aquele que apenas se isenta de pecados e crimes. Então, para você não serve o trabalho ímpio e também para você não serve o trabalho honesto. É necessário que ao trabalhar você vá além da mera abstenção do pecado. Se você quer receber de Jesus este mundo como herança eterna, é necessário que você trabalhe como Jesus. Porque Jesus, obviamente, não trabalha impiamente, mas Jesus também não trabalha honestamente. Jesus não apenas se abstém do pecado. Jesus, além de se abster do pecado, ele apresenta virtudes. Então, se você quer receber de Jesus este mundo como herança, é necessário que você trabalhe como Jesus. E é o que nós descreveremos nessa pregação. Se você trabalhar ímpia,
ou mesmo honestamente, você será destruído por Jesus. Todos os trabalhadores honestos deste mundo serão destruídos por Jesus. Assim como os trabalhadores ímpios. E a razão é a seguinte: o trabalho ímpio, ele deixa o mundo pior, né? A cada novo pecado, a cada novo crime que são cometidos, o mundo fica pior. O trabalho honesto não deixa o mundo pior, porque a pessoa não comete nenhum pecado nem crime, mas ela também não deixa o mundo melhor. O trabalho honesto deixa o mundo como ele está. Ele não acrescentou o mal. Ele simplesmente deixou o mundo como está. Mas o teu dever é deixar o mundo melhor. O teu dever não é se contentar com o status quo, com a situação atual. O teu dever é deixar o mundo melhor. Aqueles que trabalham impiamente, aqueles que trabalham honestamente, eles contrariam o objetivo escatológico de Jesus, que é redimir e transformar este mundo. O trabalho ímpio corrompe ainda mais este mundo, e o trabalho honesto não o transforma para melhor, apenas o deixa igual. Você não foi chamado por Jesus para corromper este mundo, e você tampouco foi chamado por Jesus para deixar este mundo igual. Você foi chamado por Jesus para melhorar este mundo, para cooperar com Jesus na redenção e transformação deste mundo, inclusive através do teu trabalho. Então, você quer estar preparado para a volta de Jesus? Você quer ser destruído por Jesus quando ele voltar? Ou você quer receber dele este mundo como herança? Não corrompa ainda mais este mundo e nem deixe este mundo igual como você o encontrou, como você o recebeu. Torne este mundo melhor através do teu trabalho, obedecendo ao que nós descreveremos nessa pregação. Se nós fôssemos resumir essa pregação aqui em 2 frases, seriam as seguintes: trabalhe ímpia ou honestamente e Jesus te destruirá. Trabalhe como Jesus e ele te dará como herança este mundo. E nada mais apropriado do que no feriado em que se comemora o Dia do Trabalhador, nós dedicarmos uma pregação para descrever, ainda que resumidamente, o que Jesus ordena para os seus servos, para os seus discípulos, com respeito ao trabalho. Então, se você não quer ser destruído por Jesus quando ele retornar, é necessário que você preste atenção a essa mensagem para que você saiba o que fazer para não trabalhar nem ímpia e nem honestamente. Para que você saiba como trabalhar da forma como Jesus trabalha. O versículo 16 do Salmo 37 contrasta e compara as posses do justo e do ímpio. E esse verso ele conclui que mesmo as poucas posses do justo valem mais do que as riquezas de muitos ímpios somadas. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Davi está dizendo aqui, se nós somássemos as riquezas de todos os ímpios, essas riquezas todas somadas, elas teriam menos valor do que o pouco que o justo tem. E não é sempre, nós nem sempre pensamos assim. O pecado que ainda nos tenta e por vezes seduz, nos faz pensar que o valor está muito mais associado à quantidade daquilo que se tem e não ao modo como aquilo que se tem foi adquirido. O pecado em nós nos leva a pensar que o que tem, o que dá valor a algo é a quantidade que nós temos de algo, e não o modo como nós adquirimos aquilo que temos. De que forma, de que modo foram adquiridas a posse do justo? Como é que o justo adquiriu as suas posses
que mesmo sendo poucas em quantidade, quando comparadas às dos ímpios, valem mais do que todas as riquezas dos ímpios somadas. Bom, as posses do justo, elas foram adquiridas mediante o trabalho, não o trabalho meramente honesto, não um trabalho meramente isento de pecado ou crime, mas por meio de um trabalho virtuoso, em imitação ao trabalho do próprio Jesus. Já as posses dos ímpios, elas podem ter sido adquiridas de 3 modos diferentes. Ou as posses dos ímpios foram adquiridas por meio do pecado e do crime, pura e simplesmente, que envolve a mentira, o engano, o roubo, o assassinato e outros pecados e crimes mais. Ou então as posses dos ímpios foram adquiridos através do trabalho contaminado pelo pecado, pelo qual o ímpio lucra em cima do prejuízo do seu parceiro comercial. Ou por fim, o primeiro modo é através do pecado, pura e simplesmente. O segundo modo é o trabalho contaminado pelo pecado. E a terceira, por fim, as posses dos ímpios podem ter sido adquiridas através de um trabalho honesto. Porque certamente você conhece muitas pessoas ímpias que trabalham honestamente. Certamente você conhece incrédulos que não mentem para os seus clientes. Certamente você conhece incrédulos que, quando estão tratando com seus parceiros comerciais, não tentam enganá-los, não tentam roubá-los. Então o ímpio ele pode ter adquirido as suas riquezas de 3 formas. Pecado pura e simplesmente, o trabalho contaminado pelo pecado ou através de um trabalho honesto. E ainda assim, essas muitas riquezas são tidas por Jesus, essas riquezas dos ímpios, elas são tidas por Jesus como valendo menos do que as poucas posses do justo. E a razão é a seguinte: Jesus não valoriza a quantidade do que se tem, mas o modo como foi adquirido aquilo que se tem. Que Jesus não observa tanto a quantidade daquilo que se tem, é possível concluir a partir daquele relato em que Jesus está observando as pessoas lançarem as suas ofertas no templo, e muitas pessoas com muitas posses estão colocando lá grandes quantidades de dinheiro, e de repente vem uma viúva pobre e ela coloca lá 2 moedinhas que não valem praticamente nada. E Jesus se volta para os seus discípulos e diz: olha, essa viúva pobre, ela deu mais do que todas essas outras pessoas aqui. Para Jesus, Jesus valoriza não a quantidade do que se tem, e sim o modo como foi adquirido aquilo que se tem. É óbvio que Jesus vê com bons olhos o ímpio que negocia e trabalha honestamente e sem pecado. Porque é melhor um ímpio que trabalha sem pecar, né, sem cometer pecado, do que um ímpio que trabalha mediante o pecado. É melhor, para dar um exemplo aqui, é melhor um bandido que te rouba, mas que não te mata para te roubar, né, do que aquele que dá um tiro em ti, na tua cabeça, e depois te rouba. Né? Se você vai ser roubado por alguém, quem é que você quer que te roube? Aquele cara que está disposto a matar para roubar? Ou o cara que pensa, não, eu até vou roubar as pessoas, mas matar, isso eu nunca vou fazer. Né? Então, é óbvio que Jesus vê com bons olhos o ímpio que negocia e trabalha honestamente. E é óbvio que o mundo seria menos caótico e corrompido se todos os ímpios, ou se pelo menos a maioria dos ímpios, negociasse e trabalhasse honestamente. No entanto, Jesus espera muito mais do que um trabalho meramente honesto. Jesus espera um trabalho executado segundo ele mesmo. Jesus quer que as pessoas o imitem. Jesus quer que as pessoas imitem a ética de trabalho que ele tem. Jesus não valoriza a quantidade daquilo que se tem, mas o modo como
Foi adquirido aquilo que se tem. É por isso que as poucas posses do justo valem mais do que as riquezas de todos os ímpios somadas. E é necessário que você internalize esse conceito e trabalhe com esse conceito e por meio desse conceito. Muito mais importante do que possuir muitas riquezas é o modo como essas riquezas são adquiridas e a maneira como elas são administradas. Na introdução, nós afirmamos que pelo seu trabalho, o crente em Jesus deve cooperar com Jesus na redenção e transformação deste mundo. É por isso que nem mesmo o trabalho ímpio e nem o trabalho honesto servem a Jesus. Porque o trabalho ímpio corrompe o mundo, aquele que trabalha impiamente corrompe o mundo, e aquele que trabalha honestamente deixa o mundo igual. Ou seja, os ímpios, mesmo aqueles que trabalham honestamente, eles não são aliados de Jesus. Jesus não tem aliados ímpios. Ontem ou anteontem, não me lembro, eu vi no Twitter um videozinho, se eu não me engano, acho que é lá da Índia, onde pessoas, né, algum indiano lá foi lá e destruiu uma igreja católica, destruiu uma imagem de Maria que tinha lá numa igreja católica. E nos comentários ali eu vi alguns crentes comemorando, mas eu não comentei nada, eu só pensei, tá bom, mas o que adianta o indiano, nós entendemos que o católico romano é idólatra, né? Porque ele está rezando a Maria, ele está orando por uma pessoa que está morta, né? Maria está morta. O espírito dela está diante de Deus, a alma dela está diante de Deus, mas ela está morta, ela ainda não foi ressuscitada, né? Ela não foi assunta aos céus, né? Então ela está morta. Então, quando as pessoas oram para Maria, elas estão orando para uma pessoa morta. Isso é idolatria. Então nós entendemos que o católico romano ele é idólatra. Mas aquele indiano, ele não ora apenas para um ídolo, ele tem milhares de deuses. Então muitos crentes estavam comemorando, é isso aí, temos que acabar com a idolatria da igreja católica. Mas tá bom, mas o cara também é idólatra, o cara que destruiu a estátua de Maria, ele também é idólatra. Essas pessoas estavam imaginando que Jesus tem como aliado esse ímpio idólatra, porque esse ímpio idólatra destruiu a estátua de Maria. Mas ele é ímpio idólatra igual. Jesus não tem aliados ímpios. Jesus pode fazer uso de pessoas ímpias, e não apenas pode, mas de fato ele faz. Mas mesmo quando ele faz uso de pessoas ímpias, essas pessoas ímpias não são tidas por Jesus como aliadas dele. Aliados de Jesus são apenas aqueles que se convertem dos seus pecados a Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Apenas os justos que trabalham segundo o próprio Jesus, que imitam a Jesus no seu trabalho, apenas esses é que são aliados de Jesus na redenção e transformação deste mundo. É por isso que no seu juízo contra os ímpios, Jesus destruirá a capacidade que eles têm de produzir riquezas. E ao mesmo tempo, Jesus sustentará os justos, que são aliados seus. Versículo 17. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Literalmente o texto diz que os braços dos ímpios serão quebrados, e o agente implícito aqui é o Senhor, Deus, Jesus. Na imagem da poesia hebraica, as mãos e os braços são figuras usadas para se referirem à capacidade que alguém tem de produzir, de trabalhar. Então, no contexto do Salmo 37, os ímpios estavam atentando contra a vida e contra os bens dos justos, para os matar e então para os roubar. Isso a gente pode ver, por exemplo, no versículo 12.
né? Salmo 37, versículo 12. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Também versículo 14. Os ímpios puxaram da espada e armaram o seu arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Então, para proteger os justos contra os ataques dos ímpios, o próprio Jesus julga e destrói os ímpios, e Jesus faz isso em 3 atos subsequentes. O primeiro ato é Jesus fazendo com que as armas dos ímpios se voltem contra eles próprios. Versículo 15, no iniciozinho. A sua espada lhes entrará no coração, se referindo à espada dos ímpios, a partir da qual, né, no versículo 11, no versículo 14 ali, os ímpios puxaram a espada e armaram um arco para derrubarem o pobre. Então, 2 armas, né? A espada, que foi puxada, e o arco que foi armado. Aí no versículo 15, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. O primeiro ato é Jesus fazendo com que as armas dos ímpios se voltem contra eles próprios. No segundo ato, Jesus destrói as armas restantes dos ímpios. Os arcos são destruídos. E por fim, Jesus destrói os braços dos ímpios, no versículo 17. Os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Ao quebrar os braços dos ímpios, Jesus, em primeiro lugar, elimina a capacidade que os ímpios tinham de manejar as suas armas, né? Porque como tu vai manejar uma espada se os teus braços foram quebrados? Como é que tu vai usar um arco se os teus braços foram quebrados? Né? Em primeiro lugar, então, Jesus elimina a capacidade que os ímpios tinham de manejar as suas armas. E em segundo lugar, Jesus elimina a capacidade que eles têm de produzir e trabalhar. Porque como você vai produzir e trabalhar com os braços quebrados? Sendo que os ímpios em nada cooperam com Jesus na redenção e transformação deste mundo, pelo contrário, eles se opõem a Jesus, Jesus destruirá até mesmo a capacidade que os ímpios têm de trabalhar, quebrando os seus braços. E enquanto Jesus quebra o braço dos ímpios, enquanto destrói a capacidade que eles têm de destruir o mundo e os justos, enquanto Jesus faz isso, Jesus também sustenta os justos. No final do versículo 17, os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Sustentar aqui tem o sentido de providenciar todas as necessidades. E é necessário a gente perceber que nesse sustento não estão incluídos luxos e coisas supérfluas e desnecessárias. O sustento aqui é daquilo que é necessário. Né? O que alguém precisa para sobreviver em termos de dieta, alimentação? Uma pessoa precisa de arroz, feijão, alguma proteína, alguma saladinha verde, alguma coisa ali, tudo. Jesus não promete que a pessoa vai poder comer churrasco todos os dias. Ou se a pessoa gosta de sushi. Eu particularmente não gosto, né? Mas se a pessoa gosta, Jesus não está prometendo que a pessoa vai poder todo dia se empanturrar de peixe cru, que eu acho nojento. Não sei, tem que para mim, peixe tu tem que fritar. É isso. Peixe se come frito. Jesus fez o peixe para ser frito, não para comer cru. Isso para ser assado, frito, tanto faz. Não cru. Mas tanto faz, tem pessoas que gostam e elas gostam, tem gosto para tudo, né? Então, mas de qualquer forma, Jesus não está prometendo isso aqui, né? Coisas supérfluas. Não, Jesus está prometendo sustento. Isso não quer dizer que ele não possa abençoar, e normalmente Jesus abençoa o seu povo de modo que a gente consegue até aquelas coisas supérfluas, até aquelas coisas que são desnecessárias. Geralmente Jesus os abençoa de modo que a gente até consegue luxos, coisas supérfluas e desnecessárias, mas a gente não deve ficar chateado quando em algum momento Jesus dizer, tá bom, tu aproveitou bastante essas coisas aí, mas a partir de agora tu não vai mais ter acesso a essas coisas. Eu vou te sustentar, tu não vai morrer de fome, tu não vai morrer de frio,
Mas tu não vai comer churrasco todos os dias. Tu não vai usar as melhores roupas. Mas eu vou cuidar de ti, eu vou te sustentar. Como Jesus sustenta a vida daqueles que pertencem a Ele? Como Jesus sustenta os justos? Jesus sustenta as nossas vidas através do nosso trabalho. É assim que Jesus sustenta as nossas vidas. Porque digno é o trabalhador do seu sustento. Podem ocorrer circunstâncias que requeiram intervenções sobrenaturais e miraculosas de Jesus, pelas quais ele nos sustenta a vida, como, por exemplo, aquilo que é retratado no versículo 19. Não serão envergonhados, aqui falando acerca dos justos e retos, tá? Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. O versículo 19 retrata um período de caos, um período de crise, um período de dias maus, um período de fome, dias de fome, em que de repente a inflação está extremamente alta, aquilo que o teu dinheiro podia comprar no passado não consegue mais comprar, de repente a produção no campo ela caiu, e daí aqueles produtos eles sobem ainda mais, então além da inflação, ocorreu uma quebra de safra, o preço sobe mais ainda. É isso que está sendo retratado aqui. Dias de fome. Esse período de caos e crise se refere àquele dia que Jesus anteviu, no qual ele julgará e destruirá os ímpios. Porque imagina se Jesus agora viesse, não numa vinda final, mas imagine se agora Jesus julgasse os ímpios e destruísse os ímpios. O mundo viraria um caos, né? Porque muito da infraestrutura que nós usufruímos e que nós necessitamos para sobreviver está nas mãos dos ímpios. Se Jesus destruísse os ímpios agora, no Brasil ou em Novo Hamburgo, haveria caos, haveria destruição. Então, o versículo 19 retrata exatamente esse período de caos e crise esse período gerado pelo juízo de Jesus sobre os ímpios, né? Jesus, o versículo 13, Salmo 37, versículo 13, o Senhor se rirá dele, do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. No versículo 12, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes, mas o Senhor se ri do ímpio, porque o Senhor vê que o dia do ímpio está chegando. O Senhor vê que o dia do juízo sobre o ímpio está chegando. E esse dia chegou no versículo 19. Jesus julgou os ímpios, e o julgamento de Jesus sobre os ímpios causou caos e crise, porque a infraestrutura daquela sociedade estava, em grande parte, nas mãos dos ímpios, e por isso aqueles dias são maus dias de fome. Em meio ao caos social e à crise gerados pelo juízo de Jesus sobre os ímpios, Jesus não se esquece dos seus. Jesus sustenta. Mesmo nos dias maus, mesmo nos dias de fome, eles não serão envergonhados, os justos se fartarão. Então aqui nós vemos uma intervenção sobrenatural e miraculosa de Jesus, através da qual ele sustenta os justos. Mas via de regra, Jesus não faz essas intervenções sobrenaturais e miraculosas para nos sustentar. Via de regra, Jesus sustenta os justos através do trabalho dos justos, através daquilo que os justos produzem. E por que Jesus sustenta os justos? Bom, Jesus sustenta os justos porque ele está pessoalmente interessado e investido na vida dos justos e retos. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos. Retos e justos aqui é o mesmo grupo de pessoa, tá? O Senhor conhece os dias dos justos e a sua herança
e no contexto dessa pregação aqui, a herança é o mundo inteiro, né? Porque no versículo 11, os mansos herdarão a terra. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Jesus sustenta os justos, os retos, porque Jesus está pessoalmente interessado e investido na vida dos justos e retos, na vida daqueles que tiveram seu coração transformado pelo Espírito Santo. Jesus está pessoalmente investido neles, exatamente porque foi pela sua morte que aquelas pessoas se tornaram justas e retas. Jesus se sacrificou a favor daquelas pessoas. Não faria nenhum sentido Jesus se sacrificar a favor de um grupo de pessoas e depois não ligar para essas pessoas e dizer, tanto faz o que vai acontecer com elas. Não. Alguém que se sacrifica, alguém que sacrifica a própria vida a favor de alguém, certamente estará interessado, estará investido na vida por quem se sacrificou. Na vida da pessoa por quem ele se sacrificou. É por isso que Jesus sustenta os justos. Ele está pessoalmente interessado e investido na vida deles. Esse é o sentido do verbo conhecer aqui. O Senhor conhece os dias dos retos. Conhecer não é meramente tomar conhecimento, não é meramente saber. Nós usamos o verbo conhecer com esse sentido, né? De simplesmente tomar conhecimento, saber de alguma coisa. Mas na Bíblia, tanto no hebraico do Antigo Testamento quanto no grego do Novo Testamento, conhecer diz respeito a relacionamento íntimo. Adão conheceu a Eva e ela concebeu. Não é que Adão chegou e prazer, eu sou Adão. E Eva, eu sou Eva. E apertou a mão de Eva e daí ela engravidou do aperto de mão. Não. Conhecer ali está sendo usado como um eufemismo para o relacionamento sexual. A maior intimidade que uma pessoa pode ter com outra pessoa, né? Então, o Senhor conhece os dias dos retos, dos justos. Deus está pessoalmente interessado, Jesus está pessoalmente investido nos justos. Dias se refere aqui à vida terrena dos justos, à vida terrena dos retos. Jesus está pessoalmente interessado e investido na vida terrena daqueles que por ele foram salvos. É por isso que quando chegarem os dias maus, no versículo 19, quando chegarem os dias de fome, em que os justos não conseguirão se sustentar através do seu trabalho honesto, é por isso que o mesmo Jesus garantirá que os justos e retos não sejam envergonhados, mas até mesmo venham a comer e a se fartar. Mas quanto aos ímpios, os ímpios eles perecerão. O juízo veio no versículo 17, no versículo 19, desculpe, e o resultado no versículo 20. Os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Gordura dos cordeiros aqui é, nos sacrifícios que eram oferecidos, a gordura era queimada. A gordura dos animais sacrificados a Deus, ela era queimada sobre o altar. E é por isso que é dito aqui que, então, os ímpios, eles vão desaparecer da mesma forma que aquela gordura que é queimada desaparece em fumaça. Está ali um pedaço de gordura sendo queimado e daqui a pouco vai olhar lá, não tem mais nada. Por quê? Porque o fogo consumiu. Virou fumaça e desapareceu. E enquanto os ímpios perecem e desaparecem como a gordura dos cordeiros e em fumaça se desfazem, Jesus garante que a herança dos justos permanecerá, no versículo 18. E qual é essa herança que permanecerá? Bom, essa herança certamente inclui todas as promessas de bênçãos contidas
na aliança de Deus. Na aliança que Deus fez com Abraão, depois na aliança que Deus fez com Israel no Sinai e assim por diante. Mas o contexto do Salmo 37, essa herança que permanecerá eternamente, é a própria terra. Porque os malfeitores, versículo 9, os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Para Davi aqui, quando Davi está escrevendo terra, que os mansos herdarão a terra, aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, Davi está pensando aqui primariamente na terra de Canaã. Mas quando Jesus, no Sermão do Monte, repete o versículo 11, o versículo 11 do Salmo 37, bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra, quando Jesus repete isso, Jesus está expandindo a promessa da terra para incluir o mundo inteiro, e não apenas a terra de Canaã. A herança que permanece para sempre, então, conforme o versículo 18, é todo mundo. Como nós dissemos na introdução dessa mensagem, aqui está o aspecto mundano e terreno da escatologia bíblica. Porque, os malfeitores, versículo 9, os malfeitores serão desarraigados. Aqueles que esperam no Senhor, eles não serão desarraigados, eles herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra. Aqui está essa escatologia mundana e terrena, onde o ímpio é destruído da terra para que o justo, para que o reto, para que o manso receba a terra, o mundo inteiro, como herança. Você não pode trabalhar como trabalham os ímpios, mesclando o teu trabalho com o pecado, porque Jesus vai destruir os ímpios. Se você fizer isso, você será destruído junto com os ímpios, porque você se fez ímpio semelhante a eles, como eles eram. Né? Você tampouco deve trabalhar honestamente, você não deve meramente se abster do pecado, porque enquanto o trabalho ímpio corrompe o mundo, o trabalho honesto mantém o mundo no seu estado atual. E Jesus chamou para cooperar com ele na redenção e transformação deste mundo. Então, se você quer estar entre este grupo de pessoas, se você quer estar entre os justos, retos, entre os mansos, que herdarão o mundo como herança, é necessário que você trabalhe como Jesus trabalha, se juntando a Jesus na missão de redimir e transformar o mundo. Mas por que trabalhar como Jesus? Por que o discípulo de Jesus deve considerar o seu Senhor e Mestre como o modelo perfeito de trabalhador? A razão pela qual nós devemos considerar Jesus como o modelo perfeito de trabalhador é porque, diferente do que a maioria pensa, diferente do que a maioria dos cristãos, inclusive, pensa, o trabalho não é uma maldição. O trabalho não é um mal necessário. Normalmente os cristãos, eles pensam que o trabalho é consequência do pecado de Adão. Nós temos que trabalhar porque Adão pecou. Se Adão não tivesse pecado, a gente poderia ficar o dia inteiro no jardim do Éden, deitado em rede e fazendo sei lá o quê. Não. O trabalho não é consequência do pecado. Deus ordena que Adão trabalhe mesmo antes de Adão ter pecado. Antes de Adão ter pecado, depois de ter criado todas as coisas e a humanidade em Adão, Deus, Jesus, encarregou Adão com aquilo que na teologia é chamado de um mandato cultural. Mandato cultural. O que é o mandato cultural? O mandato cultural é o mandamento de Jesus
para a humanidade, para que debaixo do seu comando, debaixo do comando de Jesus, a criação seja governada e desenvolvida até que a criação atinja o seu potencial máximo. Esse é um mandato cultural. Um mandato que Jesus deu à humanidade em Adão, para que a humanidade desenvolva a criação de Deus, até que a criação de Deus atinja o seu potencial máximo. Ao criar todas as coisas em 7 dias, Jesus, o Logos, a palavra, o Verbo, trabalhou 6 dias e descansou 1. E a humanidade deve imitar a Jesus no seu trabalho, trabalhando 6 dias e descansando 1. A queda da humanidade pelo pecado de Adão não anulou o mandato cultural. A humanidade ainda deve governar e desenvolver a criação debaixo do comando de Jesus até que a criação atinja o seu potencial máximo. Ocorre que a queda criou impedimentos. E impedimentos intransponíveis, a gente poderia dizer, à consecução do mandato cultural. Em primeiro lugar, pela maldição do pecado, a maldição que Deus impôs à criação em função do pecado de Adão, a própria criação resiste ao trabalho da humanidade. Por meio da produção de ervas daninhas, por exemplo. Você quer plantar o jardim, mas daqui a pouco no meio do jardim começam a nascer ervas daninhas. E se você prima pelo jardim que você plantou, você vai fazer de tudo para arrancar aquelas ervas daninhas ali, sem danificar aquilo que você realmente quer que cresça naquele jardim. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho enfadonho é consequência do pecado. Isso sim. O trabalho em si não é consequência do pecado. O que é consequência do pecado é o enfado que você sente ao trabalhar. É aquela reação visceral de raiva e ira que você sente quando o celular desperta às 6 da manhã. Né? Você já deve ter tido isso, né? O celular desperta no horário que você tem que acordar para ir para o trabalho e você tem aquela reação visceral dizendo: maldito celular que me faz acordar nesse horário indecente. Ninguém deveria de ter que acordar às 6 da manhã, ou às 5 da manhã, ou às 4 da manhã para ir trabalhar. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho chato, o trabalho enfadonho, o trabalho difícil, isso sim é consequência do pecado. O trabalho ingrato, onde você dá o máximo de si, mas você não é recompensado devidamente, nem pelo respeito. O teu patrão não te respeita, tu dá o máximo de si, mas o teu chefe não te respeita, e ele também não te compensa financeiramente o tanto quanto o teu trabalho realmente merece. A queda da humanidade não anula o mandato cultural permanece, mas a queda cria impedimentos. O primeiro é que a própria criação resiste ao trabalho da humanidade, fazendo com que o trabalho seja cansativo, enfadonho, chato, difícil, ingrato. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a própria humanidade caída, aliada a Satanás, trabalha e desenvolve a criação, mas não em direção ao seu potencial máximo, e sim em direção à sua destruição total. Eu vi aquele filme Oppenheimer, em que é
O filme retrata a história do Oppenheimer, que foi um físico norte-americano que ele, junto com outros físicos, outros cientistas, desenvolveram a bomba atômica. E em algum momento ali que eles estavam desenvolvendo e tudo, eles calcularam que havia a possibilidade de que se alguém detonasse uma bomba atômica, a própria atmosfera do mundo inteiro fosse incendiada pela explosão. No sentido de que a reação em cadeia criada naquela bomba atômica, ela não pararia na bomba atômica, não. Ela continuaria pela atmosfera e o mundo inteiro seria destruído. A atmosfera inteira seria destruída por aquela explosão. Pegaria fogo. Mas eles calcularam a probabilidade e a probabilidade era perto de zero. Quer dizer, havia uma pequena chance disso acontecer, mas era quase nula essa chance. E o Oppenheimer, ele era o encarregado pelo Projeto Manhattan, né, que era esse projeto da criação da bomba atômica. O Einstein, ele não fazia parte do Projeto Manhattan. Mas o Oppenheimer, ele foi consultar o Einstein para dizer: o que tu acha desses nossos cálculos aqui? Tu acha que a gente tem a chance de destruir o mundo com aquilo que a gente está criando? O Einstein achou que não, né? Mas aí no final do filme, o Oppenheimer, ele está de novo conversando com Einstein, e o Oppenheimer diz para Einstein: Einstein, tu te lembra quando eu cheguei, eu vim aqui para conversar contigo, te mostrando aqueles cálculos de que nós percebemos a possibilidade de que nós poderíamos colocar o mundo inteiro em fogo com uma explosão? O Einstein disse: sim, eu me lembro. Pois eu acho que nós fizemos isso. No sentido de que, quando foi feita a primeira bomba atômica, todos os outros países que tinham tecnologia e possibilidade de fazer, eles também fizeram isso, né? Corrida armamentista na Guerra Fria, né? Estados Unidos e Rússia, né? Na sua corrida de cada vez criar mais armas atômicas, e essas armas atômicas, elas ainda existem. Então, a humanidade ímpia, ela trabalha e desenvolve a criação, mas não em direção ao seu potencial máximo, e sim em direção à sua destruição total. É óbvio que Deus não vai permitir que ninguém destrua o mundo, mas se Deus permitisse, nós já teríamos destruído o mundo. Há um tempo atrás, líderes mundiais estavam preocupados que o Putin ele poderia dar a louca nele e ele poderia, quer saber? Eu vou acabar com essa guerra da Ucrânia de uma vez só. Eu vou mandar ogivas nucleares lá para a Ucrânia. O pessoal estava preocupado que ele podia fazer isso. E se ele fizesse isso, a Europa e os Estados Unidos iriam responder também, né? Também com ogivas nucleares. Então, o pecado, ele não anulou o mandato cultural permanece, mas o pecado, ele faz com que o mandato cultural seja impossível de ser cumprido por uma humanidade pecadora, por uma humanidade ímpia, por uma humanidade que permanece em rebeldia contra Deus e contra Jesus. O primeiro Adão, o primeiro mediador entre Deus e a humanidade, falhou na sua missão. Então Deus enviou o seu próprio filho como o segundo Adão, como o mediador por excelência entre Deus e a humanidade. Jesus se fez homem para que, por meio da sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus, Jesus redimisse toda a criação da maldição do pecado cometido pelo primeiro Adão.
E Jesus fez tudo isso para livrar a criação da maldição do pecado, para reconciliar a criação com Deus, a fim de que debaixo da sua direção, debaixo da direção de Jesus, agora como o novo Adão, essa nova humanidade por ele redimida, trabalhasse e desenvolvesse a criação, levando a criação a atingir o seu potencial máximo. Todo o trabalho executado debaixo do comando de Jesus jamais será em vão, jamais será insignificante, jamais será inútil. Talvez você pense que o teu trabalho seja inútil, insignificante e vão. Mas se você trabalha debaixo do comando de Jesus, se você trabalha estando submetido a Jesus, imitando a Jesus, o teu trabalho, por mais que te pareça enfadonho e sem significado, o teu trabalho, ele tem valor eterno. A razão disso é que Jesus, em nome de quem e para quem nós trabalhamos, depois de morrer debaixo da maldição da lei, Jesus subiu aos céus, de onde ele reina com todo o poder e autoridade sobre os céus e terra, até que os seus inimigos sejam todos derrotados debaixo dos seus pés. Paulo trata disso em 1 Coríntios 15, quando ele afirma, por exemplo, que é necessário que ele reine, Jesus reine, à destra de Deus, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Paulo conclui esse capítulo 15 de 1 Coríntios da seguinte maneira. Esse capítulo, Paulo trata das implicações escatológicas da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus aos céus. Paulo conclui esse capítulo dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Tendo em vista a morte, a ressurreição e a subida de Jesus aos céus, o teu trabalho, quando feito conforme Jesus, quando feito em imitação a Jesus, não é nem vão e nem inútil. E ele não é em vão e nem inútil exatamente porque Jesus usa o teu trabalho para, através do teu trabalho, subjugar os seus próprios inimigos. Porque convém que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Jesus subjuga os seus inimigos por meio do trabalho executado pelos crentes, por meio do trabalho executado pela humanidade que ele redimiu. É por isso que as obras efetuadas pela humanidade que ele redimiu serão preservadas eternamente pelo próprio Jesus nos novos céus e na nova terra. O trabalho dos crentes será preservado por Jesus. As obras feitas pelos crentes estarão presentes na Nova Jerusalém. Estarão presentes lá como monumentos erigidos em honra a Jesus, embelezando e enriquecendo a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, eu vou ler para vocês aqui alguns versículos. Tratando da Nova Jerusalém, a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. 2 vezes aqui, né? Os reis da terra trazem para a Nova Jerusalém a sua glória. E depois lhe trarão a glória e a honra das nações. O que é a glória e honra das nações que entrará na Nova Jerusalém? E que nações são essas cuja glória e honra serão trazidas para a Nova Jerusalém? As nações cuja glória e honra serão trazidas para a Nova Jerusalém são aquelas nações que andam mediante a luz irradiada pelo Cordeiro. Né? As nações andarão mediante a sua luz, que são as mesmas nações que foram discipuladas pela igreja, que são as mesmas nações das quais Abraão se tornaria pai. Abraão
tu serás o pai de muitas nações. E Jesus provê o meio pelo qual Abraão se torna o pai de muitas nações. Jesus diz: ide e discipulem as nações. Ensinem as nações a me obedecerem. E então, no final de tudo, as nações que foram prometidas como descendência de Abraão, as nações que Jesus ordenou que fossem discipuladas, essas nações, os reis dessas nações, trarão para dentro da Nova Jerusalém a riqueza, a honra e a glória dessas nações. E a honra e a glória dessas nações nada mais é do que o trabalho que essas nações, aquilo que essas nações produziram em obediência a Jesus. Aquilo que o Brasil produzir em obediência a Jesus estará presente na Nova Jerusalém. Aquilo que a Argentina produzir em obediência a Jesus estará na Nova Jerusalém. É isso que João afirma em Apocalipse. Mas como o Brasil, como a Argentina vão produzir algo em obediência a Jesus? Bom, começa com os crentes brasileiros e com os crentes argentinos. Se os crentes brasileiros, se os crentes argentinos começarem a não trabalhar impiamente e nem mesmo honestamente, mas sim trabalhar como Jesus trabalha, aquilo que eles fizerem, aquilo que eles produzirem, estará presente na Nova Jerusalém, eternamente, como monumento a Jesus. As obras efetuadas pelos crentes, pela humanidade que foi redimida por Jesus, serão preservadas eternamente pelo próprio Jesus nos novos céus e na nova terra, que é a herança que ele preparou para a nova humanidade. Então, de novo, ainda que o pecado não tivesse entrado no mundo, mesmo que a humanidade não tivesse se rebelado contra Jesus, ainda haveria uma escatologia bíblica, ainda haveria necessidade para o trabalho. E a razão é a seguinte: Jesus criou o mundo para ser desenvolvido. A consumação escatológica não é uma volta ao jardim do Éden. A consumação escatológica é a entrada na cidade. O propósito de Deus, o propósito de Jesus, foi sempre que o jardim fosse transformado numa cidade. O propósito de Deus nunca foi essa coisa assim de que, não, Deus queria que a gente vivesse uma vida não desenvolvida no campo, no jardim do Éden. Não. Deus criou o mundo para que o mundo fosse desenvolvido pela humanidade. Então, ainda que não houvesse pecado, haveria uma escatologia. Ainda que não houvesse pecado, haveria o desenvolvimento. A consumação escatológica não é uma volta ao jardim do Éden, mas a entrada na cidade que será embelezada com a glória e honra das nações submissas a Jesus. Os elementos do jardim do Éden estão presentes na Nova Jerusalém. Mas a escatologia, a consumação escatológica não é uma volta ao jardim, é a entrada na cidade. Só terão a permissão de entrar na Nova Jerusalém aqueles que, pelo seu trabalho,
cooperam com Jesus na redenção e transformação deste mundo. Aqueles que se recusarem a cooperar com Jesus, seja pela sua impiedade que corrompe, seja pela sua honestidade que não produz nada, honestidade que deixa o mundo como ele está, esses não terão permissão para entrar. Então, agora sim, como você deve trabalhar tendo Jesus como modelo? Bom, aspecto agora extremamente prático. Em primeiro lugar, é necessário que você escolha um trabalho, uma profissão, que sejam úteis a você e ao próximo. Um trabalho e uma profissão que produza algo, que tenha um resultado final. Faz um tempo já que eu parei de treinar, mas eu desejo voltar a levantar peso e a puxar ferro como fazem os fisiculturistas. Mas a profissão de fisiculturista é vazia e sem utilidade alguma, porque ele não produz nada, né? O fisiculturista, ele não produz nada para ninguém indo na academia, levantando peso e injetando hormônio no corpo. Ele não produz nada para si e ele não produz nada para o próximo. Um modelo, uma modelo, também não produz nada, né? A mulher que anda por uma passarela usando um vestido, alguma coisa assim, ela não está produzindo algo de valor. Então, se você tiver que escolher uma profissão, um trabalho, não escolha a profissão de fisiculturista. Porque é uma profissão indigna, ela não faz nada, ela não produz nada. Não escolha ser um modelo, não escolha ser um gamer. Porque um gamer também, o que ele está produzindo? Ele está ali jogando videogame, mas ele não está produzindo nada. Ele não está ajudando, a si ele está ajudando porque ele está ganhando dinheiro, mas ele não está produzindo nada que seja útil a outras pessoas. Já os médicos são úteis, né? Os engenheiros são úteis. Os advogados são úteis. Os motoristas de ônibus são úteis. As donas de casa são úteis. Porque essas pessoas estão produzindo algo. Elas estão ganhando dinheiro, sim, mas elas estão ganhando dinheiro fornecendo um serviço para o próximo, sendo úteis para outras pessoas. O médico, ele ganha dinheiro? Sim, ele ganha dinheiro, mas ele ganha dinheiro ajudando as pessoas quando elas estão doentes. O advogado ganha dinheiro? Sim, ele ganha dinheiro, mas ele ganha dinheiro quando a pessoa precisa de algum conselho jurídico, né? A pessoa se envolveu em alguma circunstância que ela precisa de se aconselhar com o advogado está lá para prestar o serviço. O engenheiro, o construtor, o pedreiro, o motorista de ônibus, o motorista de Uber está produzindo algo. Está ajudando alguém, né? Está sendo útil para a sociedade. As pessoas precisam se locomover, a pessoa não tem um veículo próprio. Ela chama ali o Uber leva ela onde ela precisa ir. O teu trabalho, então, deve ser útil a você, mas não apenas a você. Deve ser útil ao próximo. Então, o teu trabalho deve ser útil a você e ao próximo. Esse é o primeiro passo para que você trabalhe conforme Jesus e em imitação a Ele. O segundo passo é dar prioridade ao que verdadeiramente tem prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Jesus fala essas palavras exatamente no contexto em que ele está tratando de pessoas que estão preocupadas com o seu sustento. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Né? Então o contexto ali é trabalho.
Né? A pessoa está preocupada com o seu trabalho, com o seu sustento. O que eu vou fazer para sobreviver? E é nesse contexto que Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você não deve ser servo, escravo, nem do trabalho e nem do dinheiro. Você deve entender que Jesus é aquele que te sustenta através do teu trabalho fiel, e não que você sustenta a si próprio. É Jesus que te sustenta através do teu trabalho fiel. Sendo que é Jesus que te sustenta através do teu trabalho fiel, você deve priorizar aquilo que Jesus prioriza, o reino de Deus e a sua justiça. E aqui está a diferença entre um trabalho honesto e um trabalho feito conforme Jesus. Porque você conhece muitos ímpios que trabalham honestamente, muitos ímpios que não lesam os seus clientes ou os seus parceiros comerciais, mas ainda que trabalhem não cometendo pecados ou crimes, esses ímpios não buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Esses ímpios, eles não servem a Jesus, eles servem o próprio trabalho, eles servem o dinheiro que eles recebem pelo trabalho por eles feito. É por isso que para Jesus não basta que você trabalhe honestamente. Para Jesus é necessário que você trabalhe como Ele. Então, não priorize o trabalho. Você deve trabalhar, você não deve ser uma pessoa preguiçosa. Não priorize o trabalho, mas sim o reino de Deus. Priorize a oração, a leitura, o estudo da palavra, o jejum, o culto a Deus, a pregação do evangelho e todas as demais virtudes que a palavra de Deus te ordena. Jesus é aquele que usa o teu trabalho para te sustentar, para sustentar a você e a tua família. Então dê prioridade ao que Jesus dá prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Este é o segundo passo. O terceiro passo para que você trabalhe conforme Jesus, para que você imite a Jesus enquanto trabalha, é que você siga o modelo da criação. Trabalhar fielmente por 6 dias e descansar 1. Há muitos maus entendidos acerca da lei sabática, da lei que trata do sábado, que é a lei que trata do descanso, dessa lei que ordena um descanso semanal, e infelizmente nós não temos tempo para abordar todas essas questões. Mas uma coisa é certa, o padrão estabelecido por Deus na criação deve ser seguido. 6 dias de trabalho fiel por 1 de descanso. E por trabalho fiel, eu quero dizer trabalho duro, em que você se esforçou, não aquele trabalho matado. Não aquele trabalho em que você fingiu que estava trabalhando. Não. 6 dias de trabalho fiel, trabalho duro, você se esforçou, você deu o máximo de tudo para então ter 1 dia de descanso. É por isso que obviamente não vai passar no Congresso o fim da escala 6 por 1, né? Não, obviamente não vai passar, porque se passasse, a sociedade viraria um caos, né? Porque é impraticável isso, né? Então, obviamente, não vai passar. Mas quem defende essa escala, ou o fim da escala 6 por 1, está indo contrariamente a Deus. A pessoa diz, não, é trabalho escravo tu trabalhar 6 dias e descansar 1. Não de acordo com Deus. É claro que a gente pode entender uma pessoa, por exemplo, vivendo em São Paulo ou alguma outra grande cidade, em que de repente ela tem que acordar 3 horas antes do que precisaria para pegar 2 ou 3 ônibus até chegar ao seu emprego, e depois vai gastar mais umas 2 ou 3 horas para voltar, para chegar em casa de novo. É óbvio que a gente pode entender todas essas coisas, né? Mas ainda assim, quem se opõe, quem afirma, não, é desumano ter que trabalhar 6 dias e descansar 1, não de acordo com Deus. Acho que foi, exatamente.
Sim, exatamente. Mas eu vi alguns crentes também defendendo, né, o fim da escala. Pensei, bom, tu não tem base bíblica para defender o fim da escala 6 por 1. Trabalhar 6 dias e descansar um. Talvez você trabalhe apenas 5 dias. Tem pessoas que trabalham apenas 5 dias, né? Trabalham de segunda a sexta, tem o sábado e o domingo de folga. Isso não é desculpa para que você descanse 2 dias na semana. Porque o mandamento do descanso semanal de um dia tem como implicação que nos outros 6 você trabalha. Né? Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no sétimo é o sábado, é o descanso. Sábado, no hebraico, descanso, né? O sétimo dia é o descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Então, não, mas eu não posso obrigar o meu patrão a a abrir o negócio dele no sábado para que eu vou lá trabalhar, se ele não quer que eu vá trabalhar no sábado. Bom, mas tu pode fazer alguma coisa em casa no sábado. De repente tem a grama que tu pode cortar. Algum outro conserto que tu tem que fazer em casa, tem que trabalhar. Ou de repente tu já fez tudo em casa. Não tem mais nada para arrumar em casa. Mas tu conhece um vizinho que de repente está precisando de ajuda para arrumar alguma coisa na casa dele, vai lá e te oferece. Como ajuda, um parente, um irmão em Cristo que está precisando de alguma coisa, vai lá e te oferece para fazer no sábado. 6 dias trabalharás e no sétimo descansarás. Primeiro nós tratamos dessa questão da pessoa que ela não está querendo trabalhar os 6 dias, né? Mas também tem aqueles que não querem descansar. Tem aqueles que trabalham de domingo a domingo, ou de segunda a segunda. E há duas razões para isso. Talvez haja outras razões, mas eu consigo pensar em duas razões. A primeira é que a pessoa idolatra o trabalho. Ela é serva do trabalho, ela serve ao seu trabalho, ela serve ao dinheiro, e ela pensa: não, eu vou descansar aqui, eu estou perdendo dinheiro. Eu posso trabalhar aqui, se eu trabalhar no domingo, eu vou ganhar mais dinheiro do que eu ganharia. Então eu vou trabalhar no domingo também. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando a pessoa ela tem consciência que ela poderia ter produzido mais nos 6 dias e ela não produziu tanto quanto poderia. Ela meio que vagabundeou, né? Ela meio que fingiu que trabalhou, mas não trabalhou, e a consciência dela tá pesada. Ela sabe, eu poderia ter feito mais do que eu fiz nessa semana. E daí ela pensa o seguinte: não, aquilo que eu deixei de fazer porque eu fui vagabundo demais, porque eu fui preguiçoso demais a semana, eu vou fazer no domingo. Isso também está errado. 6 dias de trabalho em que você dá o máximo de si, por um de descanso. Não seja preguiçoso durante esses 6 dias de trabalho para que depois você fique com consciência pesada e tente recuperar o tempo perdido no domingo. Mas também não seja servo, escravo do trabalho e do dinheiro. Trabalhe 6 dias, descanse um. O quarto passo
é entender que além de sustentar a si mesmo e a sua família, o lucro do teu trabalho deve ser usado para fazer avançar o reino de Deus na terra. Você não deve, ou melhor, desculpe, você deve trabalhar não para juntar bens terrenos sobre a terra, mas para juntar bens celestes nos céus. Isso nós lemos no início, né? Você não deve acumular tesouros sobre a terra, você deve ajuntar tesouros no céu. Mas como é que você ajunta tesouros no céu? Nesse momento, pastores menos fiéis e enrolões diriam o seguinte: não, dá todo o dinheiro que tu produz aí e eu mando, faço um pix direto para Deus no céu e tu tá juntando tesouros no céu. Não, não é dessa forma. Em primeiro lugar, Jesus não está proibindo que você tenha bens terrenos. O que Jesus proíbe é que você tenha esses bens terrenos como tesouro. Como algo que, se você tiver que perder, você vai ficar desesperado. É isso. Jesus não está dizendo que você está proibido de ter bens. Não. A questão é que os bens que você tem não devem ser vistos como um tesouro que você guarda ao custo da tua vida. Como você ajunta tesouros no céu? Bom, use os teus recursos terrenos para fazer avançar o reino de Deus na terra. Jesus contou uma parábola que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Jesus contou aquela parábola do administrador infiel. Né? O cara era um administrador, só que ele estava desperdiçando os bens do seu patrão. E o patrão, então, né, o chefe, diz o seguinte: olha, eu tô ouvindo que tu tá desperdiçando os meus bens, eu vou te demitir, tu não... Eu te contratei para tu administrar os meus bens, mas tu tá desperdiçando os meus bens, eu vou te demitir. E esse cara, o que ele faz então? Ele pensa o seguinte: o que eu vou fazer da vida agora? Porque eu não sei fazer outra coisa, a não ser isso. E eu tô sendo demitido exatamente por ser um péssimo administrador. Quer dizer, ninguém vai me contratar, né? Porque todo mundo está sabendo que eu estou sendo demitido por ser um péssimo administrador. Ninguém vai me contratar. Eu não quero ter um trabalho braçal. Eu não quero ter que cavar. E eu não quero também, eu tenho vergonha de ficar pedindo esmola. O que eu vou fazer então para sobreviver? E o que ele faz? Ele chama todas as pessoas que deviam dinheiro para o seu patrão e ele diminui a dívida dessas pessoas. Como ele era um péssimo administrador, né, um administrador que desperdiçava os bens, ele pensou: bom, eu vou continuar assim até o final. Ele chega lá, um que devia 100, ele disse: tá bom, a partir de agora tu não deve 100, tu deve 80. Eu estou diminuindo a tua dívida. E ele foi fazendo assim. E qual é a ideia dele? A ideia dele é a seguinte: bom, quando eu for demitido, essas pessoas a quem eu beneficiei de forma injusta, diminuindo a dívida delas, essas pessoas vão me ajudar. Né? Afinal de contas, eu ajudei elas, eu diminuí a dívida delas, elas vão me ajudar quando eu estiver passando por necessidade. E Jesus afirma que o patrão elogiou o administrador infiel pela sua esperteza. E a conclusão que Jesus dá a essa parábola é a seguinte: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos por esses amigos nos tabernáculos eternos, da mesma forma que o administrador injusto seria recebido depois pelos amigos que ele fez ao diminuir a dívida deles. Jesus está ensinando o seguinte: olha, usa aquilo que você conquista para fazer amigos eternos. Coloque aquilo que você tem à disposição do reino de Deus. Em primeiro lugar, tua responsabilidade, devolva a Jesus os teus dízimos e ofertas. Responsabilidade. Segundo lugar, ajude aos irmãos que estão passando necessidade. Toma conhecimento que o irmão fulano de tal está passando necessidade,
vai lá e ajuda ele, coloca os teus recursos à disposição dele. Em terceiro lugar, ajude o próximo, aquele que não é irmão, ajude o próximo que está passando necessidade e pregue o evangelho para ele. Em segundo, ainda, desculpe, não em segundo lugar, use os teus recursos para favorecer a evangelização dos incrédulos. Não apenas espere uma oportunidade para pregar o evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos. Não. Use os teus recursos para criar oportunidade para que você pregue o evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Não espere ser convidado à casa de alguém para pregar a essa pessoa. Não. Você tem recursos, convide essa pessoa, a família, para ir jantar, né? Um jantar lá na tua casa, e aproveite esse jantar para pregar o evangelho. O objetivo é pregar o evangelho. Você tem recursos, né? Use os recursos que você tem. Use os seus recursos para conseguir oportunidades para que essas pessoas ouçam de você a pregação. Convide as pessoas para comparecer contigo nos cultos públicos e ouvir a pregação da Escritura e coloque os seus bens à disposição dessas pessoas. Ofereça carona, diga, olha, mas é longe, fica difícil para mim, o ônibus fica complicado, o Uber também é caro. Você tem um carro? Ofereça carona. Ou de repente você não pode oferecer carona porque fica contramão, a pessoa mora do outro lado da cidade, né? Você vai ter que sair daqui, ir pro outro lado da cidade, depois voltar para cá de novo pro culto, depois levar a pessoa para lá e voltar para casa. De repente é mais fácil, você faz um Pix para a pessoa chama um Uber. De novo, a conclusão que Jesus dá à parábola é: usem a riqueza injusta, que é essa riqueza material, que Jesus aqui chama de riqueza injusta, use a riqueza injusta para fazer amigos. Para que quando a riqueza faltar, quando você não tiver mais recursos, esses amigos que você fez te recebam nos tabernáculos eternos. Certamente, nós poderíamos acrescentar outros passos e explorar com mais cuidado cada um deles. Mas o relógio é nosso inimigo, né? Nós estamos sem tempo para isso. E nós terminamos da seguinte forma: a escatologia bíblica não é apenas um conjunto de acontecimentos reservados para o futuro. A escatologia bíblica está presente desde a criação, porque Jesus ordenou que a humanidade desenvolvesse a criação até o seu potencial máximo. O pecado não alterou o mandato cultural, apenas acrescentou dificuldades. E o pecado, no caso, acrescenta também a redenção, né? O desenvolvimento deveria acontecer de qualquer forma, mas o pecado determina agora que, além desse desenvolvimento, deva ocorrer a redenção e a remissão daquilo que se perdeu. Jesus é o segundo Adão, aquele cuja vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus garante a redenção final e transformação completa deste mundo. Este mundo que será a herança dos filhos de Deus, que será a herança dos justos, dos retos, dos mansos, dos bem-aventurados. Aqueles que pertencem a Jesus devem cooperar com ele nesse empreendimento escatológico, até mesmo através do seu trabalho. Porque quando Jesus voltar, ele quer te encontrar trabalhando. Jesus contou a parábola dos talentos. E talento é um valor determinado de dinheiro, um valor monetário.
Então, ele deu para um homem deu para um dos seus servos 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. E este homem esperava que os seus servos trabalhassem aquele valor, que eles investissem aquele valor e aumentassem aquele valor. O que recebeu 5 foi lá, investiu, trabalhou e duplicou o valor. De 5, ele fez 10. O que recebeu 2 também. De 2, ele fez 4. O que recebeu 1, ele não quis trabalhar. Ele disse, quer saber, eu não estou afim de trabalhar, eu não estou afim de cooperar com Jesus, eu vou enterrar esse valor que eu recebi aqui, e quando Jesus voltar, Jesus não vai perder nada comigo. Porque quando ele voltar, eu vou entregar para ele exatamente o mesmo valor que ele deu para mim. Essa é a pessoa que trabalha honestamente, né? Ela não piorou, ela não perdeu nada, mas ela também não aumentou nada. Jesus não ganha nada com essa pessoa. O mundo não ficou pior, que bom, mas o mundo também não ficou melhor. Jesus vai receber aquilo que ele entregou, que bom, mas ele queria receber mais do que ele entregou. Quando Jesus voltar, ele quer te encontrar trabalhando em cooperação com ele na redenção e transformação deste mundo. Então, como estar preparado para a volta de Jesus? Trabalhando. Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Você quer não ser destruído por Jesus quando ele voltar? Você quer receber de Jesus este mundo como herança? Trabalhe. Não impiamente e nem honestamente. Trabalhe como Jesus. Escolha um trabalho e profissão que sejam úteis a você e ao próximo. Dê prioridade ao que Jesus prioriza, o reino de Deus e a sua justiça. Trabalhe fielmente por 6 dias e descanse 1. Use o lucro do teu trabalho para fazer avançar o reino de Deus. Não corrompa ainda mais este mundo e nem deixe este mundo igual. Não enterre aquilo que Jesus te deu. Não corrompa o mundo como fazem os ímpios, mas tampouco deixe este mundo como você o recebeu. Não, você tem que deixar este mundo melhor. Você deve ter um impacto neste mundo. Você deve tornar este mundo melhor, obedecendo o que nós descrevemos nessa pregação. Então, se você trabalhar ímpia ou honestamente, Jesus vai te destruir, junto com os ímpios. Nós vimos aqui isso no Salmo, nós vimos isso no Salmo 37. Trabalhe como Jesus e você receberá como herança o mundo. Porque o versículo 9 diz: os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Pela fé em Jesus, você foi feito herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. E Deus prometeu a Abraão a terra das suas peregrinações. E você atualmente está peregrinando aonde? Você está peregrinando em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Você, sendo herdeiro de Abraão, você é herdeiro de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é teu. É a tua herança. O Brasil é teu. É a tua herança. O mundo é teu, é a tua herança. E Jesus ordena que você trabalhe nessa herança que é tua, deixando ela melhor do que quando você a encontrou. Trabalhe como Jesus e ele te dará como herança o mundo. Amém.